Olá, eu sou Rodrigo Ferreira e Coisas da Vida é o meu podcast. Coisas da Vida, experiências, primeira parte. Experiência pode ser traduzido como a qualificação sobre uma situação, estar gabaritado sobre alguma circunstância, ou ainda ter vivido e adquirido conhecimento sobre algum determinado assunto. O sábio Salomão, sábio judeu, escreveu: Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos levam ao inferno. Ao ler esse trecho, interpreto Salomão falando diferente das maneiras como já temos refletido. Para mim, aqui ele fala diferente porque ele está falando com conhecimento de causa. Logo, nesse trecho, ele fala como quem tem experiência. E por que eu interpreto assim? Interpreto assim porque percebo que Salomão tenta chamar a atenção do seu ouvinte de forma enfática. Ele convida o seu ouvinte a guardar e praticar seus conselhos e conhecimento. Ele avisa seu ouvinte para tomar cuidado com um determinado tipo de situação, como se ele estivesse dizendo: toma cuidado, eu sei do que eu estou falando. A experiência traz como consequência a maturidade, e às vezes achamos que a maturidade vem com a idade. Estamos enganados, porque pessoas com idades mais baixas passaram por situações que exigiram dela esforço, e o esforço promoveu a experiência e essa, a maturidade. Talvez pessoas mais velhas em idade não passaram pelas mesmas circunstâncias e demoraram para amadurecer. Para essas pessoas, tais situações foram árduas, traumáticas, por isso tiveram um amadurecimento precoce. A maturidade, que nasce pela experiência, produz responsabilidade, produz foco e produz seriedade. A pessoa passa a encarar as circunstâncias, as outras pessoas e a vida com maior seriedade. Na Bíblia, um exemplo de pessoa com baixa idade, porém com muita maturidade, foi Eliú. Eliú era um jovem, o mais jovem integrante que estava ouvindo a conversa de Jó e seus amigos. O livro de Jó é uma narrativa poética, filosófica e repleta de encanto e sabedoria. Porém, aquele jovem fala com mais maturidade do que todos os outros integrantes daquele bate-papo. Então eu fiquei pensando: como sei se sou maduro? O Instituto Brasileiro de Coaching, ou IBC, especializado em serviços de coaching, destacou alguns pontos que identificam uma pessoa madura. Uma pessoa madura, pela experiência, é educada. Comportamentos básicos como dar bom dia, boa tarde, boa noite, agradecer, pedir por favor, desculpar-se, esperar o outro terminar de falar e não gritar em uma discussão são demonstrações de maturidade. Uma pessoa madura pela experiência é humilde. Ter a consciência de que não sabe de tudo é fundamental para qualquer ser humano. Ter essa ciência possibilita que ele expanda sua mente para aprender coisas novas. Devemos ter a humildade de revelar quando não sabemos de algo e também a humildade de aprender, caso seja preciso. Uma pessoa madura pela experiência reflete. Antes de tomar qualquer atitude, pensar sobre os prós e os contra. Afinal, a impulsividade nunca levou ninguém a lugar nenhum por muito tempo.
Uma pessoa madura pela experiência compreende. Com o peso da maturidade, é possível começar a entender os sucessos e fracassos, circunstâncias e rotina. Deixamos de julgar e passamos a compreender melhor, a olhar com outro prisma, e quando compreendemos, ajudamos. Uma pessoa madura pela experiência não julga. Chega uma época da vida que julgar outras pessoas se torna algo tão mínimo, tão mesquinho, que nem se pensa mais nisso. Não se aponta mais o dedo, simplesmente se ama e o amor vai constrangendo. Já que experiências são estar gabaritado sobre alguma circunstância, ter vivido e adquirido conhecimento sobre o assunto, eu me lembrei do que o escritor bíblico do livro de Hebreus escreveu acerca de Jesus. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Se ele sofreu situações, ele ganhou experiência no assunto sofrido. Esse mesmo escritor ainda diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele aperfeiçoado, ou seja, se foi aperfeiçoado, foi amadurecido, ele foi preparado, ele tornou-se experiente. Mas o que me chama a atenção ainda é o que esse mesmo escritor continua escrevendo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se ele em tudo foi tentado como nós, logo ele tem experiência em todas as situações. Voltei a pensar: o que é que já passei, ou o que passo, que Jesus também passou e tem experiências para me ajudar? Acredito que esse assunto vai ficar para a parte de número 2 de Coisas da Vida e Experiências. Coisas da Vida. Experiências. Parte 1.